Louvado seja o Senhor. Vamos nos levantar e orarmos juntos. Pai Celestial, bendizemos o Teu nome por esta noite. Obrigado por nos ajuntares para alguma coisa grande, boa e gloriosa. Pedimos, Senhor, que o estudo bíblico desta noite alumie a cada um em nome de Jesus. Dá-nos energia, dá-nos o poder para tudo quanto que está diante de nós na vida, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que este estudo tenhamos o suporte para fazermos grandes coisas na Tua obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Podemos assentar para irmos ao estudo desta noite. Temos estado a aprender a partir do livro de São João. Já temos ido do capítulo 1 até capítulo 17. Agora acabamos de entrar no capítulo 18. Viemos nesta noite a João, capítulo 18, e esta noite estamos a olhar a partir do verso 12. João 18, verso 12. Temos aprendido esta noite até o verso 27. João, capítulo 18, a partir do verso 12. Diz: Então, a corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram, e o conduziram-no primeiramente, e dizem: Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Agora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que era necessário que um homem morresse pelo povo. Agora viemos ao versículo 25, diz no verso 25, desculpem, o verso 19, e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim, pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Li parte da passagem que estamos a olhar esta noite, só para vos dar um entendimento. O que estamos a olhar Jesus Cristo vindo à traição pelo Judas Iscariote, e as pessoas que vieram a tomar Jesus Cristo o arrastaram e o amarraram e te levaram para o sumo sacerdote. Atualmente temos a menção de duas pessoas: o primeiro é o Anás, o segundo é o Caifás. Atualmente, Anás tinha sido o sumo sacerdote antes de Caifás, e por anos até agora ele tinha deixado o Caifás e apontado o Caifás. Mas por causa da posição do sumo sacerdote, e o lugar do sumo sacerdote era para sempre, até que ele morresse, razão pela qual ainda era referido como o sacerdote, ou como sumo sacerdote. Viemos a Lucas 3, temos um entendimento aí. Lucas 3, a partir do verso 2. Lucas 3, 2. No plural, eles tinham sido sumos sacerdotes. O sumo sacerdote tinha sido o sumo sacerdote, e Caifás também sumo sacerdote. E a palavra de Deus disse: a palavra veio a João Batista, o filho de Zacarias, no deserto. Voltemos a João, capítulo 18. Então, Jesus Cristo, quando foi levado a Caifás, o sumo sacerdote, a Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, como tinha sido apontado depois do outro, e eram sogros. E na traição de Jesus, usaram a inimidade contra Cristo. Significa, Anás era contra Cristo e Caifás tinha inimizade contra Cristo. Usaram para se fortalecer, para fortalecer o seu ponto. É o que apanhamos dos crentes a fazer, alguma vez, ainda que tenham diferentes opiniões em coisas diferentes, ainda que tenham diferentes direções de onde trabalham, mas quando há alguma coisa que se opõe a favor,
e oposto-se contra Cristo, uniram-se e foram planificar algum mal contra Cristo, contra o cristianismo e contra os cristãos, e queriam alcançar as suas metas pessoais. Então tornaram-se unidos. Então descobre-se que Anás e Caifás se juntaram e se alegraram, celebravam de que Jesus Cristo agora tinha sido manietado e amarrado e entregue em suas mãos. Apanhamos coisas similares em Lucas 23 entre Herodes e Pilatos. Pilatos e Herodes não eram amigos, eram inimigos. Mas nesse tempo, na traição de Jesus, é por onde fizeram o uso disso, da traição, para arrastar Jesus Cristo para que se ajuntasse. Vimos a Lucas 23, verso 3, diz: E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles instruíram cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a cidade até aqui. O homem era o Galileu, e souberam que pertencia à restrição de Herodes, o enviaram a Herodes. Estamos a falar de Pilatos enviando Jesus Cristo para Herodes. E neste tempo da tentação, esse tempo da traição, o amarraram, diz ele mesmo. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que queria ver a Jesus. E nesse tempo de tentação e traição, Pilatos o enviou a Herodes, nos diz, no meio do verso 8, porque ele tinha dele ouvido muitas coisas e muitos sinais tinha visto. Verso 9, interrogava-o com muitas palavras, mas ele, o Cristo, nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência, e Herodes com os seus soldados desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou-o a enviá-lo a Herodes. Pilatos o enviou para Herodes. Herodes o interrogou, não respondeu. Então lhe mandou de novo a Pilatos. Verso 12, sublinha isso na tua Bíblia. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Mas agora, a vinda do Senhor Jesus Cristo a Pilatos, e sendo traído, e ser arrastado, e ser amarrado, a inimizade que tinham contra o Senhor Jesus Cristo fez-lhes a resolver tudo quanto era entre eles. Veja Cristo, usando Cristo, dizia, para cumprir o desejo egoístico. Isso é comum entre as pessoas. Vê pessoas que querem usar a Cristo para resolver seus problemas, querem usar Cristo para ter algumas metas egoístas, usam a Cristo para um ponto comercial. Pessoas que não amam a Cristo, não têm nenhuma associação com Cristo, nem nasceram de novo, não são filhos de Deus, mas há uma postura comercial, por causa do comércio que querem fazer, eles trazem o nome de Jesus Cristo. Outras pessoas têm metas egoístas, porque querem cumprir aquelas metas egoístas, usam o nome de Jesus Cristo, podem dizer, vão à igreja, mas o ponto é, aqui está Cristo, e se podemos usar Cristo de uma forma vantajosa, para em frente de nós farão um desejo carnal, um desejo egoístico,
e desejo comercial, algumas pessoas que têm mais agenda, têm agendas escondidas, e as agendas que eles têm, eles levantam e usam o nome de Jesus Cristo. Isso é o que eles farão. É o que aconteceu entre Anás e Caifás. É o que aconteceu entre Herodes e Pilatos. Tinham uma agenda escondida, as suas ambições. Agora Cristo foi usado para cumprir aquelas ambições. Há pessoas que têm um desejo financeiro pessoal, eles planificam isso, desenham isso, fazem isso daquela maneira. Se usarmos o nome de Cristo, podemos ter o tipo de alcance profissional, ou podemos ter algum atendimento secular. Eles não ensinam não, mas se podem usar o nome de Cristo, se podem usar o que pode acontecer aos cristãos, querem usar isso. Outras pessoas tomam, dizem, esquece o que você tem, e eles querem alcançar uma meta e devem se perguntar: és tu como Anás? És tu como Caifás? E queres ter alguma coisa e trazes o nome de Jesus Cristo? És tu como Herodes? És tu como Pilatos? Que somente porque por causa desta oportunidade que tem agora é a chance para usarmos o nome de Cristo. Podemos usar o serviço de Cristo, podemos usar a adoração de Cristo, não porque nasceu de novo, não porque está buscando o Senhor, somente quer usar Cristo para cumprir o seu desejo secular. Deves entender que isso é pecaminoso. De facto, é mais que pecaminoso, é injurioso. Usa alguma coisa sagrada para alguma coisa secular, alguma coisa celestial para alcançar alguma coisa terrena, ou usa a insinceridade, o tipo de atitude que não é a vontade de Deus, usa esse egoísmo, a injustiça, mas ainda que com tudo isso, vimos Jesus Cristo de um lado, vimos a submissão de Jesus, do outro lado, vimos a sobritude de Jesus Cristo. A submissão, no senso, quando o amarraram, não resistiu, não lutou. Quando o levaram a Anás, ele estava a olhar para eles. Quando o levaram a Caifás, não se interessou. Quando o levaram a Pilatos, de novo para Herodes, para ele se submeteu, porque isso era a vontade de Deus. De tudo, de um lado, vimos a ele, é como um cordeiro humilde. Do outro lado, vimos um leão poderoso, porque podemos ver a sua sobritude, dois lados que podemos ver do Senhor Jesus Cristo. De um lado a submissão, do outro lado a sobritude. De um lado podemos ver a sua mansidão, gentil e manso. Do outro lado vemos a ele o seu poder. Quando as pessoas vieram dizer: estamos à procura de Jesus, somente olhando para eles face a face, eles caíram em terra. Do outro lado, a sua mansidão, diz: eu sou a pessoa, se estão à procura de mim, deixam estes que vão. O cristão deve ter aqueles atributos de Cristo. De um lado és gentil, do outro lado és corajoso e firme. E se olhares ao Senhor Jesus Cristo, pode ver, número um, ele, a sua calma, era muito calmo, quieto. Quando o arrastaram, quando o amarraram, ele foi com eles como um cordeiro. Do outro lado vemos a ele a sua coragem. Assim que vimos um dos servos, ele olhou para ele na face e disse: o que é que eu fiz de errado? E se eu disse coisa reta, por que me esbofeteia? Se fiz alguma coisa errada, mostra o que está errado. De um lado vimos a sua imaculidade. Ele era calmo, quieto, não era agitado, não se embaraçou. Vimos a sua coragem. Do outro lado vimos o seu poder. Ele sempre balanceava. Quando olharmos a vida do Senhor Jesus Cristo, quando olharmos o comportamento do Senhor Jesus Cristo, de um lado é a sua mansidão, do outro lado a sua coragem. Forte, corajoso como o leão e manso como o cordeiro. A sua passividade, a sua perfeição. Somos convertidos para sermos como Jesus. Somos recriados para tornarmos como Jesus Cristo. Nos transformou, nos mudou para que sejamos como Ele. Esta noite, ao olharmos o estudo, o tema é Cristo, o sacerdote perfeito e o cordeiro humilde. Há três coisas que estamos a olhar ao olharmos as passagens juntos. Declaração prévia do Caifás
no seu sacrilégio carnal. Vimos o Caifás. Ele tinha dito antes que era lícito que um homem morresse por toda a nação, para que toda a nação não fosse ao cativeiro, ao Império Romano. Mas esta declaração prévia, ele não colocou no lugar. Número 1, declaração prévia do sacrilégio carnal de Caifás. 2, veremos a entrega. O cristão que segue a Cristo, o cristão, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, está seguindo a Ele. De fato, prometeu o Senhor: ainda que eu morresse contigo, não te negarei. E essa passagem que veremos, como de uma forma dorida negou o Senhor. A negação dorida da confiança confidente do cristão. Número 3, a dignidade perfeita. Número 3, o domínio perfeito do Cristo submissivo e corajoso. A dignidade do submissivo, corajoso Cristo. Nosso Cristo, nosso Salvador, é corajoso. É corajoso. É como um leão, de um lado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo o mundo. Do outro lado, é o leão da tribo de Judá, manso, poderoso, pacífico e forte. É hora que o Senhor reproduza o seu caráter em cada um de nós, em nome de Jesus. Voltamos ao ponto número 1, declaração prévia do Caifás, do sacrilégio carnal de Caifás. João capítulo 18, João capítulo 18, estamos a ler o verso 12 até o verso 14. João 12 diz: então a corte e o tribuno e os servos judeus prenderam a Jesus e o maniataram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Vejamos onde ele fez essa declaração e onde ele disse: isso é melhor fazer, isso é a coisa certa a fazer, que um homem morresse. Então entendem que a traição era no lugar para que um homem morresse. Não sabiam a razão que vimos que é alguma coisa que se faz amizade. Em João capítulo 11, 47. João 11, verso 47. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Então, o que podemos ter? O que vamos fazer com este? Porque Jesus fazia muitos sinais. Se o deixarmos sozinho e se lhe deixarmos continuar, muitas pessoas crerão. Então diz: todos os homens crerão nele. Era o problema deles. Eram o que eles queriam parar. Sabiam que Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo é poderoso, sabiam que ele era poderoso, e sabiam que Jesus fazia a vontade de Deus, sabiam que Jesus pregava a palavra de Deus. O seu problema era que, se esse homem se tornar popular, lhe fará não termos a preeminência no meio do povo. Então disseram: e os romanos virão e nos tomarão o nosso lugar e a nossa nação. Os romanos virão. Esse homem não luta, esse homem não se opõe qualquer o que alguém faz, somente ele continua a pregar a graça de Deus, a bondade de Deus e a piedade que temos que manifestar. Ele prega que uma vez que levar as pessoas da terra irão para o céu, não se preocupa com as coisas locais, com as coisas seculares, com as coisas mundanas e com as coisas terrenas. Então, se ele continuar desta maneira, e muitas pessoas crerão nele, os romanos virão e tomarão o nosso lugar, tomarão a nossa posição, tomarão nossos direitos e tomarão as coisas que delas dependem. Não só isso, tomarão a nossa nação. Veja o 49 e no 49
E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, uma das pessoas naquele conselho, naquele tipo de assembleia, o seu nome cujo era Caifás, e Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: nós nada sabemos, vós nada sabeis. Ele disse: nada vocês sabem. Se este homem continua a pregar, penso que este homem continua trabalhando e fazendo milagres, vê este homem continuar, então os romanos virão e tomarão a nossa nação. Diz: vocês nada sabem por certo. Então, veja para isso. Nem considerais que nos convinha que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Era o seu plano. Realmente, lhes disse, então, para arrastarem Jesus, não era alguma coisa que ele tinha feito coisa errada. Eles lutavam pela justiça. Eles lutavam pela justiça de boas coisas, mas queriam o matar e se livrar dele. Verso 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, tinha autoridade. Então, se juntar essas pessoas e confrontar alguma acusação contra Cristo, um tempo de o rebaixar, por isso que ele disse, era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou, declarou e proclamou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, estão a ver isso, desde aquele dia, pois que tomaram aquela decisão, que disseram que vão matar Jesus Cristo, desde aquele dia, pois consultavam-se para o matar. Então, tudo quanto eles faziam, eles já agiam de acordo com a sua natureza carnal. É o que nós colocamos este ponto 1, declaração prévia do sacrilégio carnal de Caifás. A palavra sacrilégio, Romanos 1:2, entenderás que de que estamos a falar quando diz alguém é um sacrilégio. Em Romanos capítulo 2, estamos lendo o verso 21. Romanos 2:21 dizia: tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. No verso 22, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Significa que tu sabes, esse sumo sacerdote sabia, não podia adorar os ídolos. Estamos indo nos 10 mandamentos, isto não, mas o mesmo povo eram as mesmas pessoas que fizeram exatamente as coisas que diziam o povo para não fazer. É como se os pregadores dizerem: tu faça o que eu digo, faça o que eu prego, eu te dei a doutrina, não olhe para a minha vida, não olhe para a minha família, não olhe para o meu comportamento, faça tal como digo e não faz como eu faço, os sacrilégios. Agora dissemos que isso também é carnal. Viemos ao Romanos 8, Romanos capítulo 8, 6. Diz em Romanos 8, verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Caifás tinha inimizade contra Deus, contra Cristo. Pilatos contra Deus. Herodes contra Deus. Anás contra Deus. E estas pessoas que arrastaram Jesus Cristo com Judas Iscariote eram carnais, porque diz no verso 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todas aquelas pessoas que se ajuntaram e disseram, sabe, estão a lutar pela justiça, e se o homem diz que está a fazer coisas certas, dizem que está a livrar do caminho, então isso tem que acontecer para que a nação não venha ao domínio desses do governo romano. Mas veja, eram carnais,
eram pecaminosos, eram sacrilégios. Viemos a Oséias, capítulo 6, estamos lendo verso 7. Oséias 6, verso 7. Nos diz em Oséias, capítulo 6, verso 7. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim, Anás, sacrilégio, pecaminoso, males, lutando contra o Senhor, e diz, arrastaram a Jesus por causa dessas coisas que tinham feito amizade. Jeremias capítulo 9, a partir do verso 6. Jeremias capítulo 9, verso 6. A atitude destas pessoas, o caráter destas pessoas, as ações destas pessoas também, diz, a tua habitação está no meio do engano. Pensa do Anás, é o que ele fez, pensando o Caifás, com a sua decepção, pensando de Herodes, tudo que era decepção. Olha o que Jesus tenha feito, e todas estas pessoas, eventualmente Judas Iscariote, ele mesmo, veio e disse, eu traí o sangue inocente. Diz aqui que a tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Agora viemos a Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. A ação destas pessoas que arrastaram a Jesus Cristo, que eram pecaminosas, eram injustas, eram sem medo. Mateus 26, 3. Mateus 26, 3. Depois, os principais dos sacerdotes e os escribas, um deles era Anás, Caifás e outros anciões, e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus. Essa não era coisa justa, não era um plano justo, com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Podiam dizer às pessoas, ao povo, que o povo podia dizer que estavam a agir de acordo com a lei, pensando que eram coisas dignas de acordo com a lei. Fizeram isso com a decepção. Anás, Caifás e os líderes dos judeus, e decidiram que deviam, no meio da tentação, não levaram ninguém para o tribunal. Querem te matar, o que fizeste? Então eu posso defender. Mas desta vez tinham já decidido que ele devia morrer, já tinham decidido. Todas as evidências que tivemos, todas as evidências que não temos, este homem deve ser culpado completamente. O que saiu daquele conselho já tinham reunido e concluído que a sua decisão era contra Cristo, e estas pessoas que vieram juntas, devemos entender, não havia temor nos seus interrogatórios, não havia justiça nos seus interrogatórios. Não podiam dizer, estamos a planificar fazer mal, determinar fazer mal. Há alguma coisa dessa natureza no caráter de alguém aqui, na posição de autoridade, na posição de um lado, pode defender a vida das pessoas, pode defender o que acontece, o que não pode acontecer, prontamente. Tu, ainda que dizes a dignidade de que estamos a defender, podes decidir pela mente, deve ser punido. Decidem pela mente que deve acontecer isto. Quando decidem pela mente, isso deve acontecer. Ainda que seja inocente, o homem pode ser inocente ou mulher, já decidiram perante as suas acusações que fariam alguma coisa má a este homem. É como você está a seguir os passos de Anás, está a seguir os passos de Caifás, como se estás a seguir os passos de Herodes, fez mal. Veja o que a Bíblia diz em Êxodo 23, aqui lemos 2.
Êxodos 23, verso 2. Diz: não seguirás a multidão para fazer o mal. O conselho, na assembleia, na congregação, alguns amigos, alguns inimigos, algumas pessoas se ajuntam e dizem: isto é o que vamos fazer. E se vieres a saber, diz: não seguirás a multidão para fazer o mal. Continua a dizer: nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Deixa que haja justiça, deixa que haja coisa certa perante o Senhor. No meio da lei, as pessoas que determinam para matar decidem fazer o que outras pessoas tenham feito ou não, culpado ou não. Temos que nos livrar dele. Quer seja culpado ou não, temos que apontar alguma coisa que atualmente possamos nos livrar dele, para que seja negado os seus direitos. Salmos 34, 16. Salmos 34, 16. Diz: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, a face do Senhor é contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Outras pessoas não se arrependem, não estarão com Deus para sempre, não podem se encontrar com Deus. A face do Senhor é contra eles que fazem mal. E estas pessoas se juntaram e decidiram, antes do arrastar, que Jesus tinha que ser julgado, de qual que fosse o meio que podiam colocar sobre ele. Prontamente aquela decisão tinha sido feita e eram culpados em fazer o mal. Se tu estivesses naquele lugar, não eras filho de Deus. Se estivesses naquele lugar, não tinhas decidido pela mente que temos que me livrar desse problema. Tudo quanto acontecer, tenho que apanhar alguma coisa para te prender. Veja, Provérbios 2, 13. Provérbios 2, 13. Dos que deixam as veredas da justiça, da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas. Estas pessoas que interrogaram Jesus e disseram, apanhamos alguma coisa errada quando nada havia. Essas são as pessoas que andam no caminho da justiça. No verso 14, que se alegra de fazer mal. O apanhamos, o prendemos, o arrastamos, não pode escapar disto. Se alegravam em fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviados nas suas carreiras. Eu oro que tu não sejas assim. Somente a salvação que nos possa fazer ter uma defesa diferente, uma real salvação, que alguém se arrependa dos pecados e veja que este é o caminho do mal e fica triste com isso por causa do teu pecado e vá pelos joelhos ao Senhor e diz: Senhor, eu sei que fiz o mal no pecado, mas agora quero nova vida, novo coração, a mudança de vida, quero uma conversão real. É aquela conversão real que te leva e te cerca, e agora você rejeita em fazer mal, você nem se alegra em fazer coisa alguma para um qualquer. Nos diz Provérbios 24, 8 e 9. Diz: aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentes o chamarão. Aquele que se chama na presença do Senhor, mas ele se alegra em fazer mal contra uma pessoa inocente, com um vinho inocente, um relativo inocente, com uma relação inocente. Diz: aquele que cuida em fazer mal, mestre, aquele que pensa em fazer mal, ele será mestre como intento no chamarão. As pessoas que dizem, você decide pela mente, eu vou para ali, vou criar problemas para o fulano de tal, vou criar problemas para a irmã fulana, vou criar problemas para o irmão fulano, vou impedir a ela, eu planifico este mal. Isto você faz na tua mente e ainda se chama cristão, não se chama com isso como filho de Deus,
porque aquele que decide fazer mal será chamado o mestre nos males. Diz, olha o verso 9, o pensamento do tolo é pecado. Até o pensamento do tolo é pecado. Enquanto você ainda pensa do mal, a partir do fundo do teu coração, do tempo em que tu dizes, é mister que morre alguém por nós, e estás a planificar isso, estás a pensar nisso, prontamente você é um pecador. Prontamente era um pecado que fazia. Verso 9, o pensamento do tolo é pecado. Irei colocar alguma pedra do tropeço, ainda que tenha chance para fazer, você já colocou uma pedra do tropeço. Se você tiver uma chance de fazer isso, não és cristão, não tens o pensamento maligno contra ninguém, não podes ter maus pensamentos contra nenhuma irmã, nem contra o pecador, nem contra o teu vizinho, mas quando tu tens esse pensamento contra ti, isso é o sacrilégio, é o que essas pessoas fizeram, Anás, Caifás e o resto deles. O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens e escarnecedor, e também para Deus. Eclesiastes 8, 11. Eclesiastes 8, verso 11. Diz no verso 11: Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Algumas pessoas dizem, não estamos bem na presença do Senhor, por que não tecamos? Então, se aquele Jesus é poderoso, daquilo que nós fazemos contra ele não é religiosamente correto, por que não manifesta o seu poder e nos destruir? Olha para isso. Dizem, visto como se não executa logo o juízo contra a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Porque o juízo não vem imediatamente, porque Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos venham a arrepender-se, para que todos venham a arrepender-se, e não sabem isso. Pensam que, isto está bom. O verso 12, ainda que o pecador faça mal 100 vezes, 1, 2, 3, até 10 vezes, não está satisfeito. Então faz 20, 25 vezes, não está satisfeito, continua. É como o tempo inteiro, é um negócio do tempo inteiro, em qualquer lugar onde vá, porque o coração é mau, porque a mente é mau, porque os planos são maus, eles planificam coisas más contra as pessoas. Ainda que o pecado faz mal 100 vezes, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Verso 13, mas ao ímpio não irá bem. Isso não estará bem com o ímpio. E ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Nos adverte que temos que entender que Deus está nos vigiando. Se clamarmos nesse de novo, clamarmos sermos filhos de Deus, então o mal não estará no nosso coração, não estará nos nossos planos, não estará nos nossos pensamentos, porque os pensamentos de fazer mal, o pensamento da loucura é pecado. Miqueias 7, 3. Miqueias 7, estamos a ler verso 3. Em Miqueias 7, 3 diz: as suas mãos fazem diligentemente o mal. Veja estas pessoas, o zelo em fazer mal, apaixonante em fazer mal, estão diligentemente em fazer o mal. E a palavra de Deus nos mandata que temos que diligentemente contender contra a fé daquilo que os seus nos dizem. Mas para eles fazem diligentemente o mal, diligentemente praticar o mal, diligentemente indo ao caminho da apostasia. Diz no verso 3, as suas mãos fazem diligentemente o mal. Com que mão? As duas mãos. Diz, o príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma,
e assim todos eles são perturbadores. Entenda suas linguagens uns para outros, faça dessa maneira. Agora é tempo, pode estender a mão, agora pode praticar isto agora, e fazem tudo. Então se unem e dizem, eles o fazem de uma forma perturbadora, e o melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigas, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. 1 de Pedro, estamos lendo, verso 12. 1 de Pedro 3, verso 12, nos diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pode se esconder na igreja, pode se esconder nos títulos, pode se esconder nas posições, pode se esconder nos testemunhos que nós fazemos pela igreja. Vimos a igreja dessa maneira, mas diz: os olhos do Senhor são contra os que fazem o mal. E se és dessa natureza, é ouro que o arrependimento genuíno venha de ti para ti em nome de Jesus. O nosso genuíno arrependimento e total transformação, quando és nascido de novo e salvo, não vai planificar jamais, não buscarás o mal, não farás nenhum mal, não vai conspirar contra as pessoas para fazerem mal. Viemos a João capítulo 18, João capítulo 18, estou lendo aqui o verso 12 de novo. João 18, 12, diz: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Antes de deixarmos este ponto, quero que você reconheça que estas pessoas tinham se assentado no juízo contra Cristo, mas um dia aparecerá perante o trono do julgamento de Cristo. As pessoas que andam contra o Cristo agora, as pessoas que atormentam cristãos hoje e perseguem os cristãos reais, hoje, esses cristãos reais irá lhes julgar no dia final. Uma vez que iremos até julgar os anjos, em 2 Coríntios 5, a partir do verso 10. 2 Coríntios 5, verso 10. De que Cristo julgará todas essas pessoas que se assentaram no juízo contra ele. Diz, em 2 Coríntios 5, verso 10, dizia: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Caifás vai aparecer, Anás vai comparecer, Pilatos vai comparecer, Herodes vai comparecer, e todas as pessoas que fazem males contra Cristo, contra os cristãos, que irão comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que sabendo o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens. Para que persuadimos os homens para o arrependimento? Se estás aqui, se não estás arrependido, há aqui outra chance para ti, vai se arrepender, e quando te arrependeres, o Senhor te perdoará. Não somente te perdoará, irá te libertar, irá mudar a tua vida para que, fazendo mal, tornar-se algo do passado, não vai continuar jamais na tua vida, em nome de Jesus. Viemos agora ao ponto número 2, a negação dolorida da confiança do cristão confiante. Viemos a João, capítulo 18, 15. João 18, 15. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro
e falou-lhe, dizendo... E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? O que é que ele disse? Disse ele: não sou. No verso 18: ora, estava ali os servos e os criados que tinham feito brasa e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E Pedro estava com eles, e aquentava-se. Vamos ao verso 25. No verso 25: e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse... O que ele disse? Não sou. Segunda vez agora: eu não sou. Verso 26: e um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro logo negou outra vez, e logo o galo cantou. Aqui podemos ver o que aconteceu. Pedro, que era um dos 4 discípulos do Senhor Jesus Cristo, atualmente tinha sido advertido com o Senhor Jesus Cristo que o tempo virá, a tentação virá, a provação virá, e Pedro me negaria. Disse: não, outras pessoas ainda que te possam negar, eu não te negarei. Ainda para morrerei contigo, não te negarei. É o que se chama confiança pessoal. Era tão confidente pessoalmente, e Jesus disse: o que eu oro para que não caias na tentação, orai para que não caias na tentação, porque na verdade a carne está fraca, ainda que o espírito é pronto. Ele disse: não, eu sei que eu não posso negar, não te negarei. Não sabes quem sou eu, e se for ter que lutar, vou lutar. Quando a batalha se levantar, não é assim. Porque veja, eventualmente ele negou o Senhor. Esta negação de Cristo foi predita, mas Pedro foi tão confiante que ele disse: não negaria o Senhor. O Senhor tinha lhe advertido, ele tinha lhe dito: vigiai e orai, porque não queria cair na tentação. Ainda com isso, Pedro continuou dizendo: eu não te negarei. Ainda que Jesus Cristo fez um caminho de escape para ele. Veja o capítulo 18. Estou lendo aqui o verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E continua a dizer: e Judas, que o traíra, estava com eles. Viemos ao verso 6. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, me digam o resto, deixai ir estes. Falava dos discípulos, disse: discípulos, podem ir a vosso caminho, estão-me buscando, estão a perguntar por mim, estão-me a levar, eu rendo-me a mim, eu me submeto. Se me buscam, deixa que estes vão. Pedro escutou isso, ouviu isso, e foi a um lugar para orar, não para ir ver o que estava a acontecer. Ainda estava com aqueles capitães e ele não podia ter estado lá. Por isso que Jesus disse que devíamos orar, temos que orar para que Deus nos livre do mal, e Deus faz um caminho de escape para que possamos escapar por ele. Mas no caso dele, não quis. Eu oro que quando chegar o teu tempo, serás cuidadoso em nome de Jesus. Viemos agora
a 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, estou lendo aqui o verso 11 e 12. 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Dizem: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. De tudo quanto lemos no Antigo Testamento, as pessoas que vemos no Novo Testamento, pessoas que caíram em tentação, foi escrito para o nosso ensino, para que não caiamos em tentação, não possamos cair no mesmo erro, na mesma declaração em que eles caíram em nome de Jesus. Verso 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Deixa que aquele que pensa estar em cá, eu me conheço, eu sei que nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu não posso de forma alguma me aproximar daquele tipo de coisa. Você está se aproximar à cova, está a chegar, não se preocupa disso. Ainda que eu me aproximo tão perto, eu jamais cairei lá dentro. O tempo, diz, um dia poderá cair, porque ele é acima da confiança. Tem uma confiança pessoal, não tem oração, não está a pensar de sua vida, não está a aplicar o sangue de Jesus que foi derramado por ele. Diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, hoje não caia. O que o Senhor nos ensina aqui, o Senhor nos ensina aqui, negando ao Senhor é coisa terrível, negando ao Senhor é algo punível pelo Senhor. Estamos a olhar Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. E se negares ao Senhor no tempo da tentação, se negares ao Senhor na pregação da palavra de Deus, se negares a chamada de Deus, se negares a tua identificação com Cristo, perante coisas perigosas, diz em Mateus 10, 32. Diz: portanto, qualquer, seja Pedro ou Judas, quer seja o pregador ou membro da igreja, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha do outro lado das Escrituras, no 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, qualquer que me negar Pedro, qualquer que me negar diante dos homens, cristão, qualquer que me negar diante dos homens, pregador, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. E oro que não o negarás ao Senhor. Precisas de orar, precisas de vigiar, e precisas de vigiar contra este tipo de negação. Viemos a Lucas capítulo 12, Lucas 12, estou lendo aqui o verso 4, Lucas 12, 4. Diz: e digo-vos, amigos, ele não está a falar a descrentes, não diz aos inimigos, eu vos digo, amigos, não tem mais o que mata o corpo e depois não tem mais do que fazer. É por isso que não precisa negar. Sabe por que Pedro negou? Quando disseram: és um deles, ele disse: eu não sei se vou me empurrar ali perante o Caifás, perante o Anás, perante Pilatos, perante Herodes. Então, olha quão pequeno sou, e se me tomar como estão tomando a Jesus e me matar, o que ganharei? Talvez é o que ele pensou. Ele estava com medo de que Jesus, meus amigos, não tem mais os que matam o corpo e depois disso não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse me digam, temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos cortados. Dê-me um bom amém. Estão todos contados. Não tem mais. Lembrai-vos da palavra do Senhor. Não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Verso 9. Mas quem me negar, tu dizes que é filho de Deus, conheces a palavra de Deus,
e clama ser nascido de novo, talvez os teus relativos não nasceram de novo, talvez professam que eles nasceram, mas não têm a mesma convicção da Bíblia, mas agora você está no meio dele, dizem, Dipa, senhora Dipa, senhor Dipa, você veja, isso é o que a família vai fazer. Então, não nos diga que, não traga profundo aqui, não vamos trazer, não estás a trazer profundo aí, mas estás a levar a Bíblia. E você tens a Bíblia aí, levarás em todo lugar. A convicção estará no teu coração. E dizer, não traga isso aqui. Você diga, eu não sou parte de vós. Dirão, tu vais, porque aqui onde eu estou firme, onde quer que estivermos, veremos do que eles batalhando diligentemente pela fé que uma vez foi dada pelos santos. Não é somente na segunda-feira ou somente quando estamos na igreja, mas onde quer que estejamos, nós nos firmamos na palavra de Deus. Batalhando diligentemente com a palavra, na fé, e se te negarmos, nos fazemos apostados. No verso 9, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Eu oro que isso não aconteça a ti. Eu não negarei ao Senhor. Eu disse, eu não negarei ao Senhor. E se não dizes agora, quando Deus confirmar para ti dar força, lá fora, o que é que vai acontecer para ti? Eu não negarei ao Senhor. Agora, olhemos isso agora. Por que os cristãos negam o Senhor? Este tipo, Pedro deu graças a Deus porque ele se arrependeu. Mais tarde ele foi amargamente chorou. O Senhor lhe restaurou. Quando vemos em Atos dos Apóstolos 2, vimos coisas são diferentes e as coisas serão diferentes para ti. E vemos a eles quando se levantou e pregou a palavra e 3.000 almas converteram-se. Pedro foi diferente e eu me tornei diferente. Podemos ver quando disse, para teor não temos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e andou. Teu tempo chegou. Pode-se lembrar quando ele disse, com que poder fizestes isso? Não vos dissemos nós para que não fizessem isso. O Pedro disse, não fizemos nós com nossa força, mas fizemos sim pelo nome de Jesus, a quem vós crucificaste, e Deus o ressuscitou. Aquele homem, eu não era mais tímido e não serei mais tímido. Eu não serei mais tímido. Ele era firme pela palavra de Deus em nome de Jesus. E disse, eles admoestaram expressamente, não falei mais por isso. Disse, olhai, se é lícito perante Deus vos obedecer antes a vós do que a Deus, mas nós dissemos, nós vamos pregar o que ouvimos do Senhor. Eles não prenderam mais a Clome, não lhe pegaram mais e não me pegarão mais. Mas vejamos, por que os cristãos, por que negam? Por que Pedro naquele tempo, por que ele negou? O medo dos homens. O medo dos homens. Provérbios 29, 25. Provérbios 29, 25. Diz, no verso 25, o receio do homem armará laços. O receio dos homens traz laços. Até coisas certas por fazer, você sabe o lugar certo a ir, a coisa certa a pregar, como despender a tua vida para o Senhor. Você tem medo, receios, o que vão dizer, o que vão fazer, o que vão pensar, como é que vão se opor, como é que vão me perseguir. E o fogo, a pressão que vier sobre ti, aquele receio te fará se apostatar. Eu oro que você não vai se apostatar. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Isaías 57, 11. Isaías 57, 11. Diz, mas de quem tiveste receio ou temor? Pensa nisso. Quem é o seu nome? Quem é o nome dela? De quem tiveste receio ou temor, disse, para que mentisses. Pedro, para que mentisses. Cristão, para que mentisses. E não te lembraste de mim, nem no teu coração me puseste, não é porventura, porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes. O medo do homem do que a Deus, aqueles focalizam-se nos homens, o que é que vão fazer, o que é que dirão, como é que vão reagir.
O receio aos homens te faz negar a Deus. 2. Seguindo de longe o mestre. Você está a seguir o mestre, mas de longe. Não estás próximo mais. Não estás próximo à tua Bíblia mais. Não estás mais próximo às coisas de Deus. Não estás mais próximo da tua convicção. Não estás mais próximo de tudo quanto o Senhor te apontou. Então ainda estás a seguir, mas muito longe, seguindo de longe. Olhemos para Mateus 27, eu digo 26, 58, Mateus 26, 58. Aqui está o problema, quando segues de longe. Disse, e Pedro o seguia de longe. E Pedro o seguia de longe. Cria ainda mais na santificação, mais longe. Continua a crer no tempo tranquilo, mas de longe. Continua a crer um homem, uma mulher, mas de longe. Continua a crer na convicção da Bíblia, que sem a santidade ninguém verá o Senhor, mas de longe. Quando você segas ao Senhor de longe, consagração não muito próximo, mas a tua conexão não como tinhas antes, a tua intimidade não como antes, o teu tempo de oração não como era antes, você está a seguir de longe. Aí há um problema, Número 3, comunhão com os zombadores. Essas são as pessoas que vieram e tomaram a Jesus e zombavam de Jesus. Eventualmente, se você ler toda a história, o Salvador deixa da cruz e Pedro se ajuntou nele. Sabe por quê? Porque queria se aquecer. Era tão frio. No meio, eu preciso de algum aquecimento, preciso de alguma coisa. Não há outro sítio onde alcançar o calor, não há outro lugar onde ter que fazer um negócio, não há outro lugar ter a escassez é maior, não há outro lugar que posso ter emprego, não há outro lugar onde posso ter, a não ser no meio dos zombadores. Comunhão com os zombadores em João 18. João 18, estou lendo aqui o verso 25. João 18, verso 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Simão Pedro aquentava-se entre aquele povo. Não ficarás com eles. Não ficarás com eles. Veja o que é essa palavra. E Simão Pedro, o que é a palavra a seguir? Olha da tua Bíblia, verso 25. E Simão Pedro, qual é a palavra a seguir? Estava. Volta agora para o capítulo 18, o verso. Estamos a olhar o verso 5. Diz: e agora, e responderam-lhe a Jesus Nazaré, disse-lhes: eu sou. E Judas, que o traíra, qual é a palavra a seguir? Estava com eles. Judas Iscariote estava com eles. O traidor de Jesus Cristo. As mesmas pessoas que tomaram a Jesus o levaram. E quando Jesus Cristo era interrogado, estavam-se a aquecer no meio do fogo, onde Judas Iscariote estava com aquelas pessoas. Agora Pedro deixou seu lugar e ficou com eles. Quando estás muito próximo com os crentes e dizes o que eu quero, eles querem, tenho que me aquecer, eu tenho que tomar esse aquecimento. Número 1, o temor dos homens. Segundo, de longe. Terceiro, comunhão com o zombador. Número 4, esquecendo a mensagem. O Senhor lhe tinha dado a mensagem, lhe tinha advertido e tinha dito: Simão, Satanás deseja-vos cirandar, mas eu orei por vós. Tinha-se escrito aquilo. Tudo o que nós ouvimos em todas as segundas, o que ouvimos nos domingos, o que ouvimos em todas as nossas reuniões. E se temos que ter, não nos esquecemos dessas coisas, temos a vitória. Eu disse: temos a vitória. Então é pena quando o pregador diz que prega a palavra de Deus, que abra a Bíblia com a sua voz. Por que não se pode lembrar? Ele esquece até a palavra que pregou. Você é um pregador, és um líder e estás a pregar a palavra de Deus e alguma coisa acontece para ti agora. Todas as palavras que tens pregado para ti mesmo e enfatizando, você não se pode lembrar. Olha para Pedro, tudo quanto Jesus disse, ele tinha esquecido naquele tempo. Esquecendo a mensagem, deu graças a Deus porque eu não vou esquecer. Porque, sabe, quando nos esquecemos, cairemos. Estamos a olhar a Lucas capítulo 22, Lucas 22, 61.
E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cantasse, hoje me negarás 3 vezes. Só quando Jesus Cristo olhou para trás e lhe viu, recoletou: ah, sim, é o que ele disse, olha para isto agora. Já tinha acontecido prontamente, já tinha caído prontamente, esquecendo a mensagem. Número 5. Desfalecendo na mente. Tomaram a Jesus. Pensava que vai escapar. Pensava que, assim que eu cortei aquela orelha, e ele levantou-se e retornou à orelha. Agora deve levar. Veja a eles a seguirem. Então, ele, por que não se manifesta e enviar o poder? É a mente que está parada. O que aconteceu com Jesus, por causa disso, ele desfaleceu na sua mente. Mas Jesus Cristo não desfaleceu na sua mente, e tu não vai desfalecer na mente. Vejamos Hebreus 12, verso 3. Hebreus 12, 3. Diz, no verso 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quando você desfalece, você vai desistir. Quando você desfalece, vai dizer que, se aquilo aconteceu com Cristo, se aquilo aconteceu com Pedro, se aquilo aconteceu para o fulano, quem sou eu? Como eu posso firmar? Mas dou graças a Deus porque eu posso me firmar. Dou graças a Deus porque firmar-me em. Ainda que esteja estudando como Shadraque e Abednego, você não desfalecerá na mente. Diz Nabucodonosor: continua, faça o que queres fazer. Nosso Deus, a quem nós servimos, pudesse nos livrar da tua mão e da fornalha ardente. Ele te livrará em nome de Jesus. Ainda que não haja mais ninguém, como Daniel, disseram: a cova de leões já está lá. Se tomares a tua consideração e orar e pensar que vai te livrar, olha a cova das leões aberta, ali te lançaremos. Você firmar-se, você vai se firmar. Se você pode dizer: eu digo por mim mesmo, eu posso me firmar, eu firmar-me-ei. O Senhor que me ajudou naquele tempo, desde que me converti em 1964, semana por semana, depois de ano a ano, aqui estou hoje, ainda creio na mesma coisa, creio por muitos anos atrás, e se tu podes ver isso, que Deus ajudou esse homem, Deus vai suportar aquele homem, vai suportar aquela mulher ali. Tu firmar-se em nome de Jesus. Não há desfalecimento, não há enfraquecimento. Número 6. Falta de fé no tempo crítico. Momento crítico. O momento vem. Há pessoas que têm fé antes que os problemas venham, antes que as montanhas se levantem, antes que se levantem os desafios. Têm fé e dizem: eu irei mover toda a montanha. Direi a estes demônios: saia. E todas as pessoas que querem me perturbar, direi: não há caminho, eu vou me firmar. Mas o momento quando se levanta, quando o tempo chega, tudo que vinha dizendo, consagração em todo momento, deixando tudo no altar, tudo rendo, tudo agora já saiu, já soprou-se. Porque há falta de fé no momento crítico. Você não cairás. Tua fé não irá rebaixar-se. Olha para isso. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Os que se retiram para a perdição, vão para onde? Vão para a perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Número 7. Número 1. O temor dos homens, o medo dos homens, é o que embaraça muitas pessoas. 2. Seguindo o mestre de longe. Número 3. É comunhão com os zombadores. Número 4. Esquecendo a mensagem. Número 5. É desfalecendo na mente. 6. A falta de fé no momento crítico. Número 7. Falsidade perante a multidão. Falsidade perante a multidão. Veja, Pedro viu a multidão e disse:
viu as pessoas, viu a corte, aqueles que diziam crucifica, será que eu posso me firmar? Olha para este aqui, veja a multidão misturada, ouça o que eles dizem. Então começou a dar o falso testemunho perante muita multidão. Provérbios 14, 5. Provérbios 14, 5 diz: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará. Verso 9, do mesmo capítulo 19. A falsa testemunha não ficará impune, significa que será punido, e o que profere mentiras perecerá. É ouro que tu não vais perecer. Mentira tem que sair da tua vida prontamente. Seja mentira branca, mentira preta, para se proteger ou para se livrar da perturbação. Você lhe diz a mentira. É por isso, você pensa que se eu disser a coisa correta, se eu disser a coisa certa, vou perder o meu lugar, vou perder o meu respeito. Esqueça o respeito. Fala a verdade e deixa que o diabo se envergonhe. Dê-me um bom amém. Olha o que o Senhor nos diz em Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, estamos a olhar o verso 8. Diz: mas quanto aos tímidos e aos descrentes e os abomináveis, e aos homicidas e aos devassos, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Quantos mentirosos? Os pequenos e os grandes, aqueles que brincam com mentira, os que brincam, dizem: somente eu estava a brincar. Brinca com mentira, brinca com decepção, brinca com falsidade, não te lembra da Bíblia, não se lembra mais da palavra de Deus, e todos os mentirosos terão a sua parte, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Versos 27. E não entrará nela coisa alguma que contamina e comete abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Viemos Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vertedeiras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e, me digam, e qualquer que ama, por causa do hábito, é um hábito. Muitas vezes ele se esquece, e qualquer que ama e comete mentira, diz: todos eles cairão no lago de fogo. Dou graças a Deus porque eu não vou para lá. Viemos ao ponto número 3 agora. A dignidade perfeita do Cristo, perfeito e submissivo. Viemos a João 18. Em João 18, 19. João 18, verso 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. O que você quer fazer com isso? Prontamente decidiu que ele é culpado. O que os discípulos fazem para ti? E da sua doutrina. E não estavam interessados na doutrina, queriam apenas terem algumas coisas para o crucificar. Veja o verso 20. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, porque eu falei ao mundo, não fiquei numa esquina em algum sítio e me escocei para pregar a palavra. Eu dizia ao mundo, pregar o mundo,
eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim, pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei, eis que eles sabem o que lhes ensinei, e eis que eles sabem e de tudo quanto eu lhes disse. E, tendo dito isto, um dos soldados, dos criados, que ali estava, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, vem. Recoleta. Não tinha medo, não se abanava, era a sua natureza, ele é o Criador, ele é um homem, ele é o Senhor. O esbofetaram, sabe, Jesus Cristo não sabia que fez era, disse: por que me diz bofete? Se eu falei mal, testemunha do mal, e se bem, por que me feres? É ouro, que Deus nos dê a coragem, que nos dá a coragem, a ousadia, para que não tenhamos medo quando os perseguidores, ainda que podem fazer o que não podem ter feito, talvez no meio das crianças, e o teu filho tiver alguma coragem de fazer alguma coisa e levantar a sua mão, não fuja, fica aí e diga: se você quer fazer coisas erradas, continua e faça. Temos que ser calmos e corajosos. Calmos e corajosos. Não podemos aceitar. Se alguém não pode fazer alguma coisa contra o Rei dos Reis, Senhor dos Reis, então começamos a fugir. Tu não fugirás. És filho do Rei, e porque és filho do Rei, aquele que está em ti maior é do que o que está com eles, em nome de Jesus. Mas no momento em que Jesus Cristo é o perfeito, ele é a dignidade perfeita, e a submissão e coragem. Quando olharmos a Jesus Cristo, santo e justo, ele era, mas foi tratado como injusto, como insanto, era sem culpa e sem mácula, e foi maltratado como pecador. Foi culpado, grande e glorioso, é o Senhor Jesus Cristo. Foi tratado com a humildade, na sua humilhação, por todos nós e por tu, e como teu substituto. Dou graças a Deus por nosso Salvador. Dou graças a Deus por mim mesmo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Perfeito, poderoso, ele ficou ali. Pode ver a perfeição de Cristo. Pode ver da palavra que vem. Não me convence do pecado. Não há pecado na minha vida. Por que me feres? Eu estou aqui. Vocês estão a me interrogar. Não me acham culpado. Ele era perfeito, puro, poderoso. Não só isso. Era piedoso, bom e glorioso. Majestoso. Quando olharmos para ele, ainda que estava debaixo da aprovação, podemos ver a bondade, a glória vindo. Era silencioso e sem mácula, e ele não lhe acusaram de pecado, não lhe acusaram de ele se zangar. Será que ele zangou? Será que ele zangou? Sim. Ele teve medo? Não. Sabe, há pessoas que pensam que se não me zangar, então estou com medo, porque não tinha medo, então eles vão me bater. Nada vai acontecer que Deus não pode se vingar. Não há nada que pode acontecer que Deus não tenha ordenado. Deus já tinha predito, já tinha profetizado. Tudo o que aconteceu para ele era a vontade de Deus. Tudo o que acontecer é o que Deus ordenou. Disse: a minha graça te basta. Dê-me um bom amém. Permaneceu santo, com honra, e a majestade estava lá, e a coragem estava lá. Era sem mácula, era sem culpa, era cheio de lei, era manso, misericordioso e poderoso. Podes dizer, quando veio no jardim e
E quando cortaram a orelha daquele servo, ainda que te prenderam, disse, bem feito. E ele se encurvou e tomou a orelha com uma ação majestosa. Eu oro que o Senhor nos dê esta coragem, que nos dê esta graça de sermos como Ele em nome de Jesus. Manso, misericordioso e poderoso. Era perdoador, era perfeito Salvador, e isto fez por ti e por tudo, por todo o tempo, não cometeu pecado. Tudo que você acontecer contigo, não cometerás pecado em nome de Jesus. Viemos a João 8, verso 46. João 8, 46. Quem entre vós me convence do pecado, veja, piedoso, corajoso, porque não havia pecado na sua vida. Não haverá pecado na tua vida. 1 de Pedro 2, 20. 1 de Pedro 2. Aqui estamos a ler o verso 20. No verso 20. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, porque também Jesus padeceu, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Humilde e corajoso, o qual não cometeu pecado, deu graças a Deus porque ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. É o que Jesus veio para fazer. Quando te acusarem injustamente, não começa a chorar, a gritar e jurar, dizer que alguém falou mentira contra mim, isso vai acontecer para mim, e se enquanto eu nunca fiz, deixa que isso aconteça. Não faça isso. Você segue o exemplo de Jesus Cristo. Dê-me um bom amém. 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1. No verso 18. No verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Capítulo 7, Hebreus 7, 24. Hebreus 7, 24. Mas este homem, refere-se a Jesus Cristo, continua porque permanece eternamente em um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegar a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Olha para o seu caráter aí. Ele está orando por nós. Ele é santo, amém. Ele é sem culpa, amém. Sem contaminação, amém. Separado dos pecadores, amém. E tão magnífico do que os céus finalmente, amém. No verso 20, 1 de João 3. Jesus, o perfeito, Jesus, o justo, Jesus, o santo, sem pecado, sem mácula e manso, era sem culpa, era sem
1 João 3, 5. Bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, é por isso que ele padeceu. A última parte do verso 5, e nele não há pecado. Então, pode dizer isso comigo? Pode dizer muito alto isso. E nele não há pecado. Diz, qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Quando viermos a Cristo, dá-nos a graça e nos livra do pecado. Não vamos cometer, e não tu cometerás. Mentira não cometerás. Males não farás. Justiça será na minha vida. Justiça será na minha vida. Verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por este propósito, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer, quando vens a Cristo, ele te faz ser filho de Deus. Então, ele viverá dentro de ti, serás corajoso, serás poderoso, serás piedoso, serás justo e santo em nome de Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. E ele não pode pecar. Quem é a pessoa? E ele não pode pecar. Eu pergunto quem é? És tu, sou eu, somos nós, porque é nascido de Deus, porque somos filhos de Deus, nos dá a sua graça e permanecemos justos e santos. Quando a tentação vier, entenda que Jesus firmou-se, sem medo, piedoso, venceremos. Capítulo 5, 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Que é a pessoa que o maligno não te tocará? Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, e serás vitorioso em nome de Jesus. Vamos nos levantar e levamos tudo o que aprendemos ao Senhor em oração. Oremos para que tenhamos a dignidade perfeita e comunhão e nos submetemos até àqueles que nos prendem e sermos corajosos e fortes. Eu estou vendo aquela coragem, aquela firmeza que o Senhor vos dê. Ele sofreu por vós. Ele carregou toda a tua fraqueza, tudo quanto ele fez quando clamamos a ele, porque ele disse: todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Não negarás ao Senhor, não terás o medo dos homens, estou com medo deles, e não irás seguir, não terás comunhão com os zombadores, você vai se separar de ti mesmo deles, e estar firme e verdadeiramente, para que pela graça de Deus, aquela graça de Deus muito próxima da tua vida, e firmar-se e serás corajoso e firme, e nada te fará ficar com medo. Não vai esquecer-se da mensagem que estás ouvindo, serás fiel até o crítico momento, e não haverá nenhuma falsidade nem mentira na tua vida. Não há mentira por qualquer razão, porque não tens medo de ninguém, nem medo de nada. Irás defender a justiça, irás se firmar por todos os dias da tua vida. Que o Senhor te dê a graça de ser o que deve ser e ser um cristão real.